pessoal, eu sou a Raquel Pipoca Musical e hoje a gente vai fazer a 9ª discussão do projeto Lendo Sandman, tá quase acabando oficialmente. Fim dos Mundos é um arco com uma proposta um pouco diferente dos demais até então. Ele conta histórias individuais de pessoas que a princípio não se conhecem, mas que estão próximas, como se fosse uma rodinha de amigos em frente a uma lareira trocando histórias, algumas reais, outras um pouco inventadas. Tudo começa quando Brent Tucker e a Charlene Mooney estão viajando de carro e sofrem um acidente no trajeto por conta de uma tempestade que caiu. E aí eles procuram um abrigo pra ou ajudar a Charlene a se recuperar, que foi a que mais se feriu, ou então procurar ajuda fora. Acontece que eles param em uma estalagem que fica entre duas dimensões e sempre é mencionada como a estalagem do fim dos mundos. Ela pode ou não existir. Isso é comentado sempre durante o arco. Enquanto eles se recuperam e esperam essa tempestade passar, Charlene e o Brent, eles escutam histórias de cada uma das pessoas que estão ali também. Primeiro a compartilhar uma história nesse grande grupo é um senhorzinho chamado Gaeris, alguma coisa assim. E ele diz que a história se chama A História de Duas Cidades. Ela fala sobre o Robert, que é um cara que vivia em uma cidade, lidando com a rotina do escritório todo santo dia, e ele usava o horário de almoço pra explorar a cidade dele, conhecer coisas novas, diferentes, pra sair um pouco dessa opressão do escritório. Até o momento em que ele caminha pra dentro de um sonho, sem saber, uma cena que por alguma razão me lembrou Matrix, mas tudo bem. E ele se vê preso em uma cidade sem nada nem ninguém ao redor dele. As pessoas são vultos, ele escuta só murmúrios, é como se tivesse um grande véu separando ele de todas essas pessoas. Como a noção de tempo é meio maluca dentro do sonho, então ele vagou por muito tempo ali, ele não sabe se foram horas, dias, semanas, meses, até que ele encontra o caminho dele de volta pro mundo desperto e ele resolve então nunca mais pisar numa cidade, porque ele tem medo não necessariamente dos sonhos da cidade, mas de que ela desperte. O Gaiman já comentou que tem algo nas histórias do Lovecraft, nos mundos que ele cria, que são ouro para qualquer escritor e contador de histórias, e que ele escreveu essa edição em particular com Lovecraft em mente. De fato, essa edição parece uma carta de amor ao Lovecraft e ao que ele fazia de melhor, que é construir mundos ocultos. Muito do horror do Lovecraft vem dos humanos descobrirem que tem algo por trás daquela imagem que a gente acredita que é a padrão, que é a normal. Então é aquela coisa que não deveria ser descoberta, que você não consegue mais desver, não tem? Então é tipo isso. E a vida do nosso protagonista nessa história mudou completamente depois dessa experiência do sonho dele. Ele até se mudou ali pro campo, porque ele realmente nunca mais pisar numa cidade. Essa edição também é uma das que melhor explora o sonhar e como ele é um lugar meio confuso, que a gente nunca sabe direito onde tá, quando tá. E a arte dessa edição, ela é muito enxuta, é muito minimalista, parece que você tá olhando através de um visorzinho, assim, dá até uma sensação meio claustrofóbica de você ver tudo que tá acontecendo com esse cara e não poder fazer nada. E aí vem o Cluracan, bêbado, podre de bêbado, sem habilidade alguma pra contar uma história concisa, e ele faz a parte dele nessa rodinha de histórias entre amigos ali. Ele a gente já viu em Estação das Brumas, quando ele deu a Nuala, a irmã dele, de presente pro Morpheus. E o Cluracan, ele tá preso nessa estalagem também, e ele conta o relato de que a Titânia, a rainha do reino de Fairy, pede que ele vá até a cidade de Aurélia. A cidade tá em total estado de decadência, não é nem sombra do que ela já foi um dia, e o Cluracan logo encontra o responsável por isso, que se chama Myron, e ele é tipo o bambambam da cidade. Ele acaba sendo preso e ele conta com a ajuda da Nuala, que chega pra ele através de um sonho. E embora ele insista que ele vá ficar bem, a Nuala fala uma coisa que ecoa através dessas edições como um todo. Ela diz que ninguém fica bem sozinho e que pessoas precisam de pessoas. Em vários momentos da série, o Morpheus e também outros personagens, eles estão em algumas situações que aparentemente é completamente sem saída. E eles contam com a ajuda de entidades, de pessoas, de criaturas que estão lá pra eles e que fazem a coisa acontecer. E o Cluracan acaba tendo a ajuda do Morpheus nisso, que atende o pedido da Nuala e vai estender a mão pro Cluracan, que tá ali preso e precisa de uma saída. O Morpheus tá todo generoso, né? Agora ele faz tudo pra todo mundo, ele ajuda todo mundo, é uma coisa que é muito recorrente nesse arco. Depois da magia do Cluracan, a gente reencontra um personagem que é muito especial na história de Sandman, que é o Robbie. Ele fez lá o pacto com o Morpheus e eles se encontram a cada 100 anos. Só que a história não é contada por ele, é contada a princípio através de um rapaz chamado Jim, e mostra assim que o Robbie tá imerso em muitas descobertas sobre o mar, mas também sobre a profundeza da alma humana, um sinal de como o Morpheus realmente mudou a vida dele. Nessa edição, o Jim narra o amor dele pelo mar e como isso levou ele a tentar chegar em uma cidade através de navio. No início a gente sabe que o Jim foi criado pela mãe e que ele desconhece o pai, que é um cara que tinha um profundo apego e amor pelo mar. E aí, em um determinado momento da viagem, eles encontram essa serpente do mar, que é um animal tão exótico, tão diferente, tão gigante, que contar isso pra qualquer pessoa que não viu vai achar que é mentira. E essa visão extraordinária que eles tiveram no mar é uma coisa que eles vão ter que guardar dentro deles pra sempre, porque ninguém ia acreditar mesmo. O mar é enorme, cheio de
segredos, cheio de criaturas que só quem realmente navega pelas águas dele que é capaz de dizer. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler O Lobo do Mar, do Jack London. Caso não, eu realmente recomendo veementemente que vocês leiam esse livro, porque o protagonista, o Wolf Larsen, ele é um erudito que tá completamente cínico com relação aos valores da vida, e pra ele tudo é relativo, e a única certeza que ele tem é que o mais forte sobrevive e ele não pretende ser o mais fraco. Ele e o narrador do livro, eles travam verdadeiras batalhas psicológicas, filosóficas, morais, e ao longo dessa obra eles vão dissecando o ser humano de uma maneira muito própria. É um dos meus livros favoritos, e essa edição em particular de Sandman me lembrou um pouco o clima do Lobo do Mar, apesar de que a referência mais óbvia no início seja do Moby Dick. Mas tudo tem água, né? Ainda falando sobre segredos, a gente vê no final dessa edição que eu comentei antes, que Jean, na verdade, é uma garota chamada Peggy, um fato que não passou despercebido pelo Rob, e a preocupação da garota agora é que ela não tenha mais como esconder esse fato e ela não possa mais se vestir de menino e entrar nas embarcações. E como o mar tá no sangue dela, ela vai sentir muito por isso, porque é parte da vida dela, é parte de quem ela é. E isso abreve a cena tudo aquilo que foi discutido no arco Um Jogo de Você, que fala sobre identidades e sobre as pessoas terem que lidar com as coisas que elas realmente são. Bom, vocês lembram, né? Caso não lembrem, tem card aqui em cima. A história seguinte usa um personagem antigo da DC que foi publicado pela primeira vez em 73, se eu não me engano. O nome dele é Press. Ele é um garoto que foi o primeiro adolescente presidente dos Estados Unidos da América numa história do Joe Simon. Em 2015, se eu não me engano, a DC lançou uma série parecida com a mesma proposta, só que era com uma garota chamada Beth Ross, que ela foi eleita presidente pelo Twitter em 2036. Eu não li nenhuma das duas, então não sei se realmente vale a pena, mas de todo modo essa edição resgatou esse personagem como já fez antes em outras edições de Sandman. E esse arco do Fim dos Mundos revisita esse personagem que foi um jovem garoto, sempre muito apaixonado pelo país dele, pelas questões morais, éticas e tudo mais. Ele sempre foi dedicado, prestativo, preocupado, engajado em tudo que era político e social. E com 20 anos ele foi eleito então presidente, trazendo prosperidade para o país, que é algo que talvez as pessoas assim duvidassem que ele fosse capaz realmente de fazer. Só que aí com o tempo a gente vê que mesmo tudo tendo sido feito assim de coração pelo Press, as coisas foram manipuladas pelo chefão Smiley, que é um cara que aparece ali durante a edição, fazendo uma alusão às manipulações políticas, lobbies, demonstrações de poder e todas essas coisas que a gente sabe que realmente acontecem na política. E sem querer o Press descobre que ele era uma marionete desse cara. E aqui entra o sonho, resgatando o Press dessas manipulações e dando a ele a oportunidade de seguir adiante com a história dele, onde teoricamente ele caminha entre os dois mundos, viajando de uma América para outra e oferecendo ajuda para as pessoas. Uma coisa legal é que essa edição parece se referenciar ao Watchmen algumas vezes, em especial nesse quadrinho aqui, em que a mulher que matou tanto a esposa do Press quanto ele depois, ela tem esse broche de sorrisinho que lembra o Bottom lá do Comediante. E também teve uma referência à teoria do relojoeiro, que diz, é uma teoria teológica que diz que o relógio existe porque existe um relojoeiro que fez ele. Portanto, o ser humano existe porque tem um criador por trás de tudo. Então são debates religiosos, políticos e filosóficos dentro de uma mesma edição. E o cara que tá na estalagem contando a história do Press parece ser meio que um discípulo, ele ainda fala que ele percorre os mundos disseminando a palavra do Press. E aparentemente ele faz o mesmo esforço dos gatos naquela edição lá no início de Sandman, quando fala que os gatos dominavam o mundo, só que a força dos humanos pensando em conjunto fez com que tudo mudasse. Então tem aquela gatinha que fica espalhando a palavra dos gatos pra fazer eles sonharem todos juntos ao mesmo tempo e com isso mudar. Então aquela questão de que os sonhos moldam a realidade. Ou seja, se todo mundo sonhar ou, enfim, acreditar no Press, pode ser que ele consiga reviver ou, enfim, fazer o trabalho dele novamente. Às vezes eu me enrolo pra explicar as coisas, mas eu faço de bom coração, eu juro. Antes de se aproximar do fim, a gente tem uma história chamada Mortalhas, que é uma das maiores dessa edição, e ela não conta só uma história, mas 3, até onde eu lembro, e ela fala dos afazeres dos moradores de uma necrópole chamada Litarge, que é uma cidade que se tornou o que é por conta dos diferentes métodos que eles usam para preparar corpos, para fazer funerais e tudo mais, de acordo com várias culturas. Impossível não lembrar de Confissões do Crematório, vocês têm que ler esse livro. Essa edição tem uma arte bem grotesca, com corpos abertos, com animais bicando o intestino da galera, e apesar do que eu tô falando, é uma edição que fala muito do respeito aos mortos e a necessidade dos rituais de despedida, que na verdade são uma coisa
coisa para os vivos, né? Porque os mortos, enfim, estão lá e depois o que acontece, só Deus sabe. Mas quem fala da questão dos rituais de despedida é o Destruição, e ele faz uma participação nessa edição junto a 5 dos Perpétuos para buscar as mortalhas de uma das irmãs dele que morreu, que foi lá a primeira encarnação da Desespero. Bom, à medida que as histórias vão sendo contadas, a estalagem vai ficando cada vez mais cheia, e a moça lá do início da história, a Charlene, ela simplesmente quebra. E ela desata a falar de uma maneira muito pragmática, muito realista sobre tudo, descrente nas histórias e na forma como elas foram contadas, porque a vida dela não tem fadas, não tem família se apoiando, não tem serpente do mar. Ela tem um ex-marido que visita ela com muita frequência, meio que pra tentar relembrar os velhos tempos, e às vezes ela aceita, ela trabalha num lugar que ela odeia, ela mora num apartamento que ela odeia, ela se sente fora de controle, e o que é mais triste, ela não reconhece o valor das histórias. Ela diz que ela não tem história, então ela não vê o valor da própria história dela. E a tempestade que tá rolando lá fora fica cada vez mais intensa, e a princípio a gente pode achar que a qualquer momento um raio vai cair em cima da estalagem, mas não, porque a estalagem do fim dos mundos está sendo moldada constantemente, porque mundos terminam o tempo todo. E é nesse ponto que a gente descobre o que a taverna realmente é, que ela não é um destino, ela não é um, sabe, eu morri e vou pra taverna. Ela só é um local de descanso enquanto tem a tempestade rolando lá fora. E a tempestade de realidade que foi definida antes como uma consequência de um acontecimento muito marcante, que a gente pode até pensar que talvez foi o que aconteceu no final do arco Vidas Breves, envolvendo o Orfeu, agora ganha uma nova definição pelo Centauro, que diz que aquilo já aconteceu antes, e que aquela tempestade acontece quando duas realidades conflitantes, elas se chocam. De início eu achei que talvez esse primeiro grande acontecimento que o Centauro se referiu tivesse sido a morte da Desespero, só que aí depois eu vi a possibilidade de Fim dos Mundos estar relacionado com uma série de 5 edições da DC chamada Zero Hora ou Hora Zero, alguma coisa assim, e é uma série que foi feita para consertar algumas inconsistências da cronologia dos personagens da DC. Só que assim, daí eu não tenho conhecimento, né, pra falar a respeito disso, então eu não sei se realmente foi isso que aconteceu. De qualquer forma, não tem nenhuma referência mais explícita ao Zero Hora, então é isso aí, eu só vim pra confundir vocês mais um pouco. Vamos ficar com a versão da Desespero. De todo modo, a gente percebe que o Centauro viu isso 2 vezes na vida dele, que o bagulho é sério. E em seguida a gente tem o choque com uma das cenas mais belas e tristes, todo Sandman, eu acredito, que é esse cortejo fúnebre com vários personagens conhecidos, profundamente tocados e emocionados, tristes com o que eles estão fazendo. O curioso é que a princípio a gente não sabe quem tá dentro do caixão, então a gente começa a tentar adivinhar quem é quem nas imagens, e quando a realidade bate, a gente cai. Essa cena é narrada pelo Brent, que é um humano que não sabe quem são os Perpétuos, não sabe, ele não tem noção do poder do sonho na vida das pessoas, porque ele diz inclusive que a realidade ela é muito sólida, e a gente percebe que ele não sabe direito o que tá acontecendo, mas ele sente profundamente. E mais do que isso, as memórias que são ativadas nele, que ele vai comentando, que ele lembra do pai e tudo mais, também me fez, como leitora, relembrar momentos da minha vida em que eu lidei com perdas e como eu me senti desorientada, perdida, sem rumo, achando que aquilo era estranho, não estava entendendo o que estava acontecendo. A gente só sente o coração apertado. E aí, como se não bastasse, a morte, que a gente vê sempre alegre ou no máximo brava com os irmãos brigando com eles, ela é representada profundamente triste. Ela sente muito aquilo que tá acontecendo. Eu nunca vi um olhar tão triste assim em Sandman, e o rosto dela é de chorar. E como a gente vê em Mortalhas, os ritos de passagem, eles são para os vivos, eles ajudam a encerrar assuntos. Por isso eles existem, por isso o cortejo. Talvez essa procissão ela não tivesse tanto impacto se ela fosse narrada por um dos Perpétuos, porque quando a gente recebe uma notícia assim, a gente se sente perdido. E é a mesma sensação que você tem quando você tá lendo essas páginas, parece que você pulou alguma coisa, tá faltando algo, tá faltando informação. Como assim? Tipo, tava tudo bem até pouco tempo atrás. No próximo arco, por sinal, tem algumas cenas em que as pessoas ficam falando, pô, você tem o cheiro da morte, não sei o que, e você pensa, meu Deus do céu. Mas ainda não é hora de falar dessa perda, então eu não vou ficar me prolongando muito, mas o impacto dessa cena ele é fortíssimo, e o significado disso dentro da história também. Você não precisa ser gênio para ligar os pontos, mas citando algo que é dito dentro desse arco, quando o mundo termina sempre sobra algo, uma história, uma visão ou esperança. Os próximos arcos falam sobre uma versão de mundo que tá prestes a acabar, só que enquanto esse fim é triste, ele não é necessariamente trágico, porque ainda existe história, ainda existe sonho
minha esperança. Mas o final tá bem pertinho. Eu não quero mais falar desse assunto, eu vou deixar vocês aí discutirem o restante nos comentários e nos grupos. Eu espero que vocês tenham gostado realmente do vídeo. Se você curtiu, deixa um like e compartilha aí também para mais pessoas conhecerem Sandman. O próximo vídeo de discussão é sobre o arco Entes Queridos, ou As Bondosas, como ficou em uma outra possível tradução, que é das edições 57 a 69 e, bom, tá bem pertinho, assim, é o penúltimo arco, realmente é o maior, se eu não me engano tem quase 400 páginas, mas a história também é muito foda. E é isso, eu espero que vocês aproveitem a leitura e aproveitem as discussões, então eu vejo vocês no próximo vídeo.